A nova MP da renegociação de dívidas rurais finalmente saiu. Mas antes de você sair correndo para o banco, tem 5 pontos que você precisa saber e que podem mudar completamente a sua decisão. Fica comigo até o final, que eu vou mostrar tudo para você nesse vídeo, para que você não precise ficar pesquisando informação picada por aí. Vamos lá. Primeiro ponto. Quem se enquadra? Produtores e cooperativas de produção com pelo menos 2 safras perdidas entre 2019 e 2025, que tenham sofrido perdas de pelo menos 30% do faturamento esperado, inclusive por causa de eventos climáticos e baixa do preço dos produtos. Ou seja, se você plantou, por exemplo, R$1 milhão e colheu menos de R$700 mil, então você cumpre esse requisito. Esse ponto foi muito positivo, já que, do que a gente acompanha por aqui no escritório pelo menos, a grande maioria dos produtores vai se enquadrar nessa situação. Segundo ponto, a data da dívida. Com relação à data das dívidas, nós temos o primeiro ponto mais importante de atenção. A regra geral, a MP cobre dívidas vencidas ou renegociadas entre janeiro de 2024 e 31 de maio de 2026. A questão é, esse prazo muda se a sua dívida estava vencida ou não, se foi renegociada ou não, então você precisa buscar uma análise específica do seu caso. O problema aqui é que o governo tira do jogo as dívidas mais antigas e também as mais recentes depois de maio de 2026. Isso pode tirar a oportunidade de muitos produtores que vinham carregando dívidas antigas e que estavam ali na esperança da MP resolver a situação deles também, e isso acabou ficando para trás. Terceiro ponto. Carência e taxa de juros. Aqui a gente tem que dividir em 2 grupos diferentes. O primeiro grupo são aqueles produtores que tiveram perdas em 2 ou mais safras, com prejuízo de mais de 30%. Qual que é o prazo? Até 8 anos para pagar, com 2 anos de carência e sem entrada. Ou seja, para fazer esse acordo, você não paga nada nesse primeiro momento, o que é um ponto positivo realmente da MP. Então, não caia na conversinha do gerente de que tem que pagar pelo menos X mil reais para poder te encaixar na MP. Nada disso. Taxa de juros pode variar de 6% a 12% ao ano, dependendo do contrato que você tem, se é Pronaf, se é Pronamp ou outras linhas de crédito. Limite máximo do valor da dívida. Para esses casos que eu acabei de falar desse primeiro grupo, o limite é R$4 milhões. Aqui já tirou muito produtor grande da jogada, infelizmente. Já no segundo grupo, nós estamos falando daquele produtor que foi muito mais afetado nos últimos anos. Então, são aqueles que passaram por pelo menos 3 quebras de safra entre 2019 e 2025 e tiveram um prejuízo de pelo menos 40%. Quem sofreu mais, com certeza vai ter condições um pouco melhores. Qual que é o prazo para pagamento? Até 10 anos, com 2 de carência, do mesmo jeito, sem o pagamento de entrada. Taxa de juros. Aqui elas são um pouco menores, elas variam de 5% a 11%, também dependendo do contrato. O limite máximo do valor também sobe, né? Então a gente está falando de até R$8 milhões, mas também, infelizmente, continua excluindo os grandes produtores que têm contratos maiores do que esse. Quarto ponto, prazo para aderir, 13 de novembro de 2026. Esse não é o prazo que você vai ter para pagar a dívida total, é o prazo que você tem para assinar o acordo com o banco pelas regras da MP. Qual é o problema? Esse prazo já começou a contar, mas a linha de crédito ainda não foi criada, ou seja, por enquanto não adianta você ir ao banco. Pela nossa experiência, isso deixa o prazo extremamente curto para levantar a documentação, confeccionar laudo, aguardar a aprovação e todos os trâmites bancários. Realmente bem apertado pelo que nós conhecemos da burocracia interna bancária. Quinto ponto, eu preciso de um advogado para resolver essa situação? Na teoria, não. Mas aqui fica o alerta mais importante desse vídeo. A negociação com o banco vai ser mais importante do que nunca. A MP traz muito a palavra até 8 anos, até 10 anos. Quer dizer, aparentemente vai ficar a cargo dos bancos definirem a quantidade de tempo para pagamento, o que seria uma coisa muito ruim e pode sim inviabilizar qualquer tipo de negociação. Outra coisa, a MP autoriza os bancos a revisarem garantias para cima e para baixo. Como a gente sabe que o banco não vai retirar garantias nessa renegociação, os produtores podem sim enfrentar exigências de aumento de garantias, que também pode ser algo que vai travar essa negociação. Então, nesse momento, ter uma equipe especializada em crédito rural que consiga te apoiar nessas negociações e garantir que qualquer acordo faça sentido para a sua realidade vai ser sim fundamental. Para finalizar, a leitura que eu faço desse prazo curto e da limitação de datas é que parece que eles definiram esse prazo de 120 dias para acalmar os ânimos dos produtores até a eleição, para que a bomba não estoure antes da votação se os produtores não conseguirem acessar o crédito da MP até lá. De qualquer forma, pode valer a pena sim para quem for rápido e conseguir uma boa negociação com o banco. Então, o papel do produtor agora é buscar o auxílio de uma assessoria jurídica de confiança que te ajude a ver se você se encaixa na MP e garantir que tudo seja feito dentro do prazo,
com todo o apoio que você precisa para os laudos e os documentos necessários e principalmente a negociação junto ao banco. Se você já tem processos judiciais, essa é a hora de você conversar com seu advogado sobre essa oportunidade. A princípio, mesmo que os casos já estejam ajuizados, você pode sim se enquadrar nos requisitos da MP. Agora, se você ainda não tem processo ajuizado, procure um escritório especializado que possa reunir toda essa documentação dentro do prazo estabelecido, porque o prazo é muito curto. E como nós já estamos acostumados, a tendência é que o banco não facilite com a agilidade necessária para que tudo isso funcione. Caso você tenha qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me envie uma mensagem que eu esclareço. Eu vou abrir também nos stories uma caixinha de perguntas. Então, se tiverem dúvidas muito recorrentes, eu respondo por lá ou gravo outros vídeos para explicar um pouco mais sobre o assunto.